Hoje eu tenho uma grande honra aqui no estúdio da Rádio 104 FM Novo Som. Também posso dizer que na minha vida, com 30 anos de idade, eu disse que depois dos 30 anos, gente, eu estou tendo muitos privilégios na minha vida e hoje é mais um dia desse. Eu estou frente a frente com Valber Meirelles, ele mesmo, um dos maiores nomes da música brasileira. Ele que é escritor, poeta, professor, tem, gente, uma carreira acarretada por muito sucesso, por muita história e, além disso tudo, gente, por muita humildade, simplicidade e devoção para a nossa população. E hoje eu tenho essa grande honra, esse grande presente, privilégio dele estar aqui conosco no estúdio da Rádio 104 FM Novo Som. Valber, muito bom dia. Muito bom dia, é um prazer imenso estar aqui na 104 FM. E agradeço o convite feito, né? Estamos aqui para aquela prosa de sábado de manhã, nesse programa maravilhoso, né? Na nossa companhia. É isso aí, Valber. Valber, deixa eu te agradecer mais uma vez, no meu nome, no nome da Rádio 104 FM. Valber, você é uma pessoa, como já está aqui, gente, colocada aqui na nossa mesa, no nosso estúdio. São muitos CDs, são muitos livros, são muitos DVDs. É uma história, gente, acarretada, uma história... Um dos maiores nomes, pode dizer, da história da cidade de Itaperuna e também do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. É uma pessoa que, esse eu posso dizer que Deus abençoou o cérebro dele, fez ele ser uma pessoa iluminada para trazer coisas boas para o nosso Brasil. Mas afinal de contas, Valber, quem é o Valber Meirelles? Conta pra gente. Pois é, Valber Meirelles é um menino nascido na Reta, né? Reta, que é um bairro maravilhoso aqui em Itaperuna. Eu sou professor da rede municipal. Sou músico, né? Sou compositor, tenho 10 CDs gravados, com mais de 140 músicas, premiado em vários festivais, Piacatuba, né? Cardoso Moreira, enfim, Rádio MEC, Rádio Roquete Pinto, né? Que são rádios, né? Do ponto de vista, são rádios estatais, né? E além desses 10 CDs gravados, ainda publiquei 2 livros infantis, né? Que cada um tem 6 músicas, o outro também tem 8 músicas, né? O Reino Encantado da Princesinha Vitória e Mais Era Uma Vez o Palhacinho, que é muito bacana. Trabalhando também a criançada, né? Que é importante esse projeto de leitura, trabalhar nesse universo. E a gente sabe que as crianças hoje, muito no celular, muito nesse áudio, né, visual, e a gente precisa mudar um pouco esse foco, voltar à questão da leitura, porque é o que abre a mente, é o que faz a criança crescer. Então tem esse projeto. Eu sou hoje o atual presidente da Academia Itaperunense de Letras, sou membro e sou secretário e vice-presidente de Cultura da União Brasileira dos Trovadores. Também sou membro correspondente da Academia Juiz Florana de Letras. Lá eu também sou agente cultural em Juiz de Fora. Também sou associado à Casa do Poeta Brasileiro de Praia Grande, São Paulo. Também sou membro correspondente da AULAC, que é a Academia de Letras aqui de São José de Ubá, né? Enfim, esse é o Valber Meirelles, que transita aí nessa... também sou nutricionista, né? Gravei um CD fantástico com educação nutricional, né? Quando eu fiz faculdade, né, de nutrição pela antiga Redentor, então foi muito bacana. São 12 músicas de cunho assim, educativo para melhorar a alimentação saudável da criançada. Enfim, esse é o projeto. Também sou ambientalista, né? Eu sou especialista em educação ambiental e gestão territorial. Tenho um trabalho bastante ecológico também, tem várias músicas ecológicas. Inclusive, escrevi um projeto agora, dia 3 saiu o resultado, nós estamos habilitados, falta só a classificação final. Se der tudo certinho, a gente vai fazer 8 shows pelo Sesc, né, em várias cidades aí do estado, chamado Verdejando no Colo da Inspiração. Estamos aguardando dia 3, nós já estamos habilitados, o nosso projeto foi todo aprovado, falta só esse detalhezinho para a gente fazer 8 shows aí pelo estado do Rio de Janeiro, no próximo ano, que é um projeto ambiental muito bacana, né, que a gente precisa também trabalhar esse conceito e esse assunto que é muito importante. Por exemplo, nós estávamos numa secura danada, hoje, graças a Deus, essa chuva abençoada, Papai do Céu mandou uma poeirada tremenda, gente tossindo para todo lado, com alergia e tudo, então, as crianças sofrendo, os adultos sofrendo, os idosos também. Então, assim, a gente procura trabalhar em várias frentes,
do ponto de vista conceitual, de assunto, para a gente elevar sempre a nossa qualidade intelectual e cultural. Nossa, professor, como eu estava te falando aqui antes de começar o nosso programa, você pode dizer que é uma das relíquias da nossa cidade. Alguém que é lembrado e será lembrado eternamente na história desse município por tudo que o senhor desenvolveu. Mas assim, uma pergunta que eu sempre faço para algumas pessoas, que eu já peguei todos os aspectos profissionais que o senhor já possa imaginar. Peguei grandes profissionais da nossa cidade, que hoje desempenham X graduação, mas antes eles confessaram, Mirla, eu queria ser outra profissão. Igual eu mesmo, às vezes brinco com as pessoas que hoje eu sou farmacêutico, mas eu queria ser, o meu sonho é ser advogado. Chegou na hora, os planos mudaram. E o senhor como menino, o senhor, sempre isso foi do desejo do coração do senhor? Isso sempre passou, esse amor pelas letras, esse amor pela música? Ou o senhor tinha outros sonhos? Pois é, com um grande detalhe, naquela época a gente não tinha muita coisa não, né, rapaz? Tempos atrás a gente não tinha muita opção. Só tinham 3 cursos básicos. Você fazia direito, ou você fazia medicina ou engenharia. Né? Normalmente eram esses 3 cursos só, ou odontologia. Né? Então, mas quando eu era muito menino, lá com 10 anos de idade na escola, a nossa querida professora Dulcinha Pontes, que é minha querida professora também é da Academia Itaperunense de Letras, ela já dando as aulas lá, né, eu, com 10 aninhos, principiei a escrever os meus primeiros versinhos. Né? Então, aí já despontou essa questão. Mas eu me especializei muito, porque depois eu acabei caindo na área da contabilidade, e aí fiz técnica de contabilidade e virei muito bom em matemática. Eu sou muito bom em matemática. O pessoal português, mas sou muito bom em matemática. Sério, sou muito bom em matemática. Então, mas aí eu cresci muito nessa área. Só que aí eu fui para a Marinha de Guerra, fiquei 4 anos lá, tentei fazer vestibular para medicina, passei na primeira parte, que era CIES Gran Rio naquela época, né? Mas aí perdi na segunda, eu tinha feito contabilidade da Itaperuna, imagina, fiz 6 meses de GPI no Rio de Janeiro e consegui passar ainda, imagina. Aí quando eu retornei, né, para Itaperuna, depois de 4 anos, qual foi a opção? Ou fazia matemática ou fazia letras. Como tinha essa questão da poesia na alma, eu procurei enveredar pelas letras. E daí você está vendo tudo isso aqui. Porque aí, com as letras, você, né, aí vem a música associada à letra, aí você já tem mais uma capacidade de construção. E daí para cá, só virou literatura na minha vida e música. Meu Deus. Mas, cara, eu sei que é difícil de fazer essa pergunta de forma inicial, mas da onde surgiu talvez a sua maior inspiração? Porque olhando para isso aqui é difícil. A gente consegue ter uma leitura rápida, mas existe uma grande inspiração na vida do Valber Meireles, que onde foi assim o ponto inicial de partida. Rapaz, olha só, para o poeta, normalmente, ele vislumbra muita natureza. Então, quando eu estava na Marinha de Guerra, tirava aquele serviço de 0 às 4 da manhã, com a canetinha no bolso, um papel, e ficava olhando para o nada, porque não tinha nada lá em São Pedro do Ouro na época, só mato, né? E tirava, ele ficava escrevendo uns versinhos, ficava escrevendo umas estrofezinhas, estava compondo algumas coisas. Então, assim, isso já... Né? Então, e aquela beleza também da região, né? São Pedro Aldeia, Cabo Frio, eu olhava aquelas coisas belas, aí estava sempre focando ali e tal. E umas meninas bonitas na época, aquela coisa aí inspirava um pouquinho, poxa, legal, né? A paisagem junto com aquela coisa toda. Então, na verdade, elementos para inspiração são variados, né? Na medida que vai lendo, eu também era muito crítico. Hoje eu estou até um pouco menos. Mas se você pegar os meus poemas lá de outrora, lá de trás, você vai observar muito que eu era muito crítico da sociedade. Não aceitava injustiça, eu não aceitava, também eu não aceito até hoje, né? Mas hoje a gente não trabalha outros temas. Mas durante muito tempo, rapaz, eu fui, ferrenho nas palavras. Criticando a sociedade, criticando a forma como você trata a miséria, entendeu? Aquela coisa toda. E hoje, né, a partir disso tudo, de todo esse desenvolvimento, hoje eu tenho isso aqui, né, essa construção ampla de diversos assuntos, tá certo? Em função também de muitas leituras, muitas experiências, né? As experiências na vida vão te dando possibilidades. Qual foi a sua primeira obra que o senhor lançou? Um CD? Foi um CD, um livro? O que o senhor lançou primeiro? O primeiro foi um CD chamado Caminho da Pedra Preta, que foi um tributo. Esse eu não tenho mais cópia, né? Na verdade, eu tenho uma única cópia lá em casa, guardadinha, 7 chaves.
porque ficou de resto que eu consegui com uma pessoa amiga. Eu não tinha mais. Eu tenho um CD, eu tenho 2. Então me dá. Ela me devolveu um de presente. Tá certo? Eu não tenho mais o Caminho da Pedra Preta. Foi um tributo que foi lançado em 2000. Foi um espetáculo. Maravilhoso CD. Né? O segundo CD já foi o Oasis, que eu ganhei festival de Cardoso Moreira em primeiro lugar. Virou tema em São José de Ubá, né? Lá era Oasis, São José de Ubá, Oasis. Um Oasis no Noroeste Fluminense, né? Um projeto muito bacana de educação ambiental. Organizado pela norma da Emater lá, muito interessante. Então, assim, e esses 2 primeiros CDs eu já não tenho praticamente nada deles. Esse aqui ainda tem algumas cópias que eu fico mantendo, assim, segurando um pouco, porque daqui a pouco também não vai acabar, você não tem mais, né? Professor, o senhor também se tornou muito conhecido popularmente, assim, quando eu anunciei a sua entrevista, eu até levei uma grande surpresa que muitas e muitas pessoas vieram até mim, mandando mensagem, reagindo no Instagram, falando, nossa, aí foi meu professor em tal colégio. E quando começou essa carreira educacional profissionalmente do senhor? Pois quando eu retornei para Itaperuna, eu fui fazer a faculdade de letras, né? Quando eu terminei a faculdade, logo no primeiro ano, eu fui convidado pelo professor Arnolfo e pelo professor Francisco, né, os irmãos, né, o pastor Arnolfo, pastor Francisco, sim, né, da Bethesda, e eu fui dar aula no MV1, né? Fiquei lá praticamente quase 4 anos, dando aula no pré-vestibular em Itaperuna. E ali eu cresci muito, porque imagina, recém-formados já jogaram logo no fogo, né? Pré-vestibular, naquela época, vocês Gran Rio, o troço era pesado. Então ali eu cresci muito, graças a Deus. Depois eu fiz, né, eu trabalhava no Bradesco na época também, aí eu fiz prova para a prefeitura do município, passei, né? E já estou no município há 30 anos, completei dia 1º agora de agosto, exatos 30 anos de prefeitura. Nossa, que legal, professor. E, professor, atualmente, como tem sido a sua carreira? Pois como eu falei, eu tenho 10 discos gravados, né? Eu até vou fazer uma leitura aqui, né? Eu queria mandar um abraço aqui, né? Foi indicação, né? A nossa querida trovadora, poetisa, Lúcia Spadaroto, né? Que nossa, esteve tia aqui. Lúcia é um amor da nossa vida, a gente tem um carinho muito grande por ela. Um abraço para Lúcia, né? Ela é uma extraordinária poetisa, trovadora, vencedora, né, de inúmeros concursos aí, inúmeros mesmo, quase incontáveis, né, no Brasil e no mundo, né? Então a gente fica muito, muito feliz da gente estar sempre em contato com essas pessoas. Como diria um grande escritor mineiro, né, o Grandes Sertões Veredas, que ele dizia assim, é junto dos bons que a gente fica melhor, né? Então, a gente tem que estar sempre junto dos bons para a gente ficar melhor. Então, por isso que eu estou sempre junto dos bons. Mas só para abrir um parênteses aqui, falando na trovadora, né? Lúcia Spadaroto, olha, nunca sonhei ser cantor, mas no fundo uma criança desenhou-me trovador para cantar, fazer festança. Nossa! Né? Então, assim, e assim, além desses 10 discos gravados, né, existem outros projetos. Eu já entrei em estúdio ontem eu estava no estúdio lá com o Dalvan Amaral, com o Luizinho, que é um extraordinário tecladista, tem um estúdio muito bacana, e nós estamos gravando o nosso 11º projeto, né? Fizemos uma música para um projeto que a gente vai trabalhar, deve dar mais ou menos